bem, boa noite a todos. Os irmãos aí já chegando, você que está em casa aí, nós tivemos uma escola bíblica de férias estendida lá na congregação Jardim das Fontes, mas eu estou vendo a pessoa está chegando aqui já, deu certo. Que bom, hein? Mas vamos lá, hoje nós temos ceia e vamos estudar a palavra do Senhor. Nós já louvamos com nossas vozes, cantando, e agora vamos louvar com o nosso estudo. E eu, no domingo passado, vocês se lembram, né? Eu preguei uma parte, depois eu fui lá no velório da irmã Fátima, e eu queria nesta noite continuar o texto que nós estávamos lendo. Estávamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ver lá no verso, eu vou ler a partir do 37, mas eu já falei sobre o 37 e eu vou até o 41. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 até o 41, tá bom? E depois da leitura, eu já vou pedir para o irmão Tiago Amparo, já preparar para orar, tá certo? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Provavelmente eu vou ficar só até o verso 38 hoje, vocês vão ver, eu vou ficar só nesse versículo, mas nós vamos estudar, vamos caminhar hoje juntos. Eu vou pedir ao irmão Tiago, então, que ore ao Senhor, por favor. Amém. Vocês que não ouviram aí, a gente teve um probleminha no som, mas a gente aqui que está no templo ouviu, viu? Tá bom? É que o problema na transmissão do som aí, realmente vocês ficaram sem nos ouvir. Vamos lá. Bom, onde nós paramos? Capítulo 2, verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram aos demais apóstolos, ou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Bom, compungiram, nós já vimos domingo, eu não vou falar mais, é o traspassado, relembrando, traspassado no coração. Se você quiser mais detalhes, vá, por favor, lá no YouTube, aí, nos canais aí da igreja, e veja a mensagem da semana passada. Mas hoje eu queria continuar esse versículo. Depois que a Bíblia diz que o coração deles foi traspassado, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Na semana passada, como eu disse, nós falamos isso, e quando o coração foi traspassado, o que eles fizeram?
Irmãos, quando o nosso calo dói, a gente vai procurar uma saída para ele parar de doer. É isso que acontece conosco, é isso que se espera do ser humano. Quando você se vê acuado por alguma coisa, você vai procurar uma saída. E o que eles tinham ouvido, vamos lembrar, era uma plateia de judeus, era uma plateia de pessoas que entendiam da palavra do Senhor do Antigo Testamento. Era a Bíblia que existia na época, naquela revelação progressiva do Senhor. Então, quando eles ouvem falar que Jesus é o Messias, finalmente tinha chegado a hora. E o que eles falam? Então, o que faremos? Na maneira de perguntar, a gente já nota que havia uma mudança causada pela palavra. Se você se lembrar bem, eu vou convidá-lo a ir comigo no mesmo capítulo 2, versos 12 e 13, depois que desce o Espírito Santo e cada um fala na sua própria língua, no capítulo 2, verso 12, diz assim: e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Esta foi a palavra que eles falaram. E agora? Agora eles mudam. Que faremos? Olha que interessante, no verso 37, homens e irmãos. Opa! Mudou, hein? Mudou. A gente aqui, às vezes a pessoa fala, até no nosso país, pelo menos na região aqui, sudeste, o pessoal fala: e aí, meu irmão? Independentemente da fé que ele tem, né? Por quê, meu irmão, mano? O que quer dizer? Nós comungamos de alguma coisa. Como que nós fomos da mesma família. E aqui estes homens se identificaram com um judeu falando. Por isso, homens e irmãos, somos judeus. Estamos aqui prontos para ouvir sobre esse Messias. E o que nós faremos? Por que eles perguntam o que faremos? Porque, irmãos, eles sabem que o Messias é o Filho de Deus, e Deus está irado com o pecado, lembra? Eles sabem disso. Deus está irado com o pecado. Eles haviam sido acusados por Pedro de ter crucificado o Messias que Deus enviou. E qual a consequência disso? A ira de Deus cairia sobre eles. E eu vou aqui me colocar no lugar deles. Quem sabe, provavelmente, tinha algum judeu lá, estudioso, ou que sabia da história, estudioso não, porque era uma história pública, sabiam quando Pedro avisa que aquele é o Messias, e que eles fizeram algo errado. Eu vou dizer o que viria na minha mente, o que veio na minha mente quando eu estava preparando a mensagem. Jeremias avisou o povo. Vamos lá? Eu vou deixar marcado aqui, hein? Capítulo 2 eu vou deixar marcado para mim. E eu vou lá para Jeremias, capítulo 36. Às vésperas do cativeiro, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Mas Jeremias, capítulo 36. Verso 1. Jeremias 36, verso 1. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhes, para que cada um se converta do seu caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Jeremias avisou. Quando Jeremias fala: olha, eu estou falando do mal,
que vai suceder para que você se converta ou para que você se arrependa. Arrepender-se é mudar o caminho ou converter. E qual foi a resposta do povo naquela ocasião, 5 séculos antes? Qual foi a resposta do povo a Jeremias? Jeremias foi diante do rei. Capítulo 36 ainda, como vocês estão aí quando estamos, verso 22. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas desta carta, onde Jeremias fala para Baruque entregar para o rei, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum de seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Eles sabiam o que é não dar ouvido aos avisos do Senhor. Eu acho que precisamos de ler de novo hoje, nos dias de hoje. Não podemos estar desprezando o que Deus nos fala. Aquele povo desprezou. Então os judeus ouvindo isso, falaram, peraí, isso já aconteceu. Não, com Jeremias, o rei, o povo não quis ouvir. E nós vimos o resultado. Qual o resultado? O reino do norte já tinha acabado. O reino do sul é dominado pela Babilônia e nunca mais voltou a ser um reino independente. Nunca mais voltou. Isso já se fazia há séculos. Babilônios, persas, Alexandre o Grande, que dominou depois todos, ele termina com Ciro e com todos eles, estavam agora debaixo do poder de Roma. Eles sabiam que a ira do Senhor, quando ela é derramada, a consequência é muito dura. Então a pergunta é: o que faremos? E agora, vamos aplicar isso na nossa vida. Temos ouvido a palavra do Senhor. E o que faremos? Essa é a ideia. O que faremos? Não importa que a situação atual não... Os próprios cristãos, os chamados cristãos evangélicos, o nome que você queira dar, não estão atentando para o que Deus fala. Não. Ou querem ouvir do seu próprio jeito. Na verdade, quando nós queremos ouvir a Bíblia do nosso jeito, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos cortando a Bíblia e jogando no braseiro. É isso que estamos fazendo. Agora, nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui por causa da obediência. A ceia não nos tornará mais santos. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Mas não vai nos tornar mais santos. Não, nós estamos fazendo por obediência. Lembrando que, quando tomamos a ceia, estamos dizendo, somos o corpo, estamos unidos, somos o corpo em Cristo, estamos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus até que Ele volte. É isso que nós estamos fazendo. E isso tem que ser sério. Irmão de Vila São José, da Igreja Batista de Vila São José, se você está aqui hoje para tomar a ceia, para cumprir uma formalidade, muda e se arrepende. Não é isso. Não é isso. É sério ter comunhão com o Senhor. É sério, porque um dia o Senhor Jesus virá. E Ele vai julgar. E olha, o pastor Neu tem pregado aí nas quartas-feiras e agora domingo também sobre o Apocalipse, que é o livro da Revelação. E uma palavra que a gente vê lá no Apocalipse é ira do Senhor, taça da ira, as trombetas que anunciam coisas ruins. É isso que vai acontecer. E não pense que nós vamos passar ilesos por isso. Não vamos passar, a não ser aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo. Então, isso sim. Mas mesmo assim, pense, como cristãos, nós vamos sofrer pelos outros. Vamos sofrer, irmãos. Se o ímpio, vou falar ímpio, a palavra talvez seja dura, mas se o descrente, se a pessoa que é ateia, ela se comove, quanto mais nós.
Eu vi um jornalista dizendo, o brilho das medalhas do Brasil nas Olimpíadas foi ofuscado pela queda do avião, claro. Famílias perderam pessoas. E nós ficamos tristes mesmo, tem que ficar triste. Então não pense, mas pode deixar, pastor, eu sou crente, eu não vou passar por isso. Mas o seu parente vai. Mas o seu amigo vai. Isso não te dói? Não te dói? Só faça assim a ideia. A pessoa está entrando no avião e você, por ser um técnico, sabe que o avião vai cair. Você vai deixar ele entrar? Você vai deixar ele entrar? Não tem lógica. Você dizer, olha, eu não vou entrar. Eu não vou entrar no avião. Se você quiser, você entra sozinho. Eu não vou entrar. Não, irmãos, a gente não pode fazer isso. Você tem que falar assim, não entra. E tem que tentar envidar todos os esforços para dizer, não entra. Vai cair. Vai cair. Está escrito. A pessoa, mas quem é você? Fala, está aqui, ó. Vou brincar, hein? Vou brincar. Está aqui, ó. O avião vai gastar 1.000 litros de combustível. Aqui está dizendo que no tanque só tem 20. Eu não sei de técnica, então, se você de técnica, eu estou dando um exemplo à toa. 20 dá para ele subir e cair em 5 minutos. Vamos imaginar que é isso. Fala, não dá, está no manual. Mas sabe o que nós, chamados crentes, fazemos? Fala, não, pode subir. Eu não vou subir mesmo. Não pode ser assim. Isso não é amor cristão. O amor cristão é aquele que vai e avisa, fala, não entra, não entra, não entra. Se puder, eu te impeço. Se eu tiver uma corda, eu te amarro. É que não vai adiantar, a gente tem que orar, é claro, mas nós temos que fazer tudo. E é isso que aqueles homens estão falando para Pedro. O que faremos? E aí sim, vamos do verso 38, volta lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aí vem a resposta, que Pedro, como um porta-voz dos apóstolos, ele diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Eu vou parar aqui, depois eu vou continuar o versículo. Arrependei-vos. Irmãos, mude de caminho. É isso que está dizendo. Se você pensar bem, quando Jesus vem, desde o começo, desde antes dele, a ideia é arrepender. Por quê? Porque o que estava faltando naquele povo judeu e que falta para nós é arrependimento. E sabe por que falta arrependimento? Eu falo para nós, porque nós parecemos confortáveis. Nós parecemos confortáveis. Oh, que bom, estou na igreja. Esse mundo aí fora está perdido. Mas eu estou aqui, santo. Irmão, pensa bem. Seria agradável se hoje caísse, vamos imaginar, cai uma bomba, morre todo o bairro e a nossa igreja fica beleza. Seria bom? Não seria, irmãos. Não seria. Eu vou ousar dizer, é melhor que caísse aqui. Porque se caísse aqui, nós sabíamos para onde nós íamos. Mas e os nossos vizinhos? Sabem? Não sabem. É isso que Pedro está dizendo, e é isso que eles perguntam. Eles estão vendo que a ira do Senhor vai vindo, e eles vão perguntar, e Pedro dá a resposta, qual? Que Jesus deu, que João Batista deu. Vamos lá para Mateus. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. E naqueles dias apareceu, verso 1, naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O precursor do reino, Jesus vem e traz, vem com ele o reino, ele diz, vamos preparar o caminho, não é isso que João veio fazer? Porque está no verso 3, né, do capítulo 3, continuando a leitura, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como é que prepara o caminho? Como é que endireita? Vereda é caminho. Como é que prepara e endireita o caminho? Qual é a máquina que ele manda de terraplanagem? Qual que é? Arrependei-vos. Aí Jesus vai, é tentado lá pelo demônio e começa o seu ministério. Continua em Mateus, capítulo 4.
No capítulo 4 até o verso 11, né, vai estar Jesus sendo tentado pelo inimigo, e aí no verso 12 já diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou da Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: acenda o interruptor. Porque é isso que ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, dá para notar pelo contexto que arrependimento é o interruptor? É isso, é o que faz a luz chegar, é o arrependimento. E aqueles homens estavam sendo trabalhados pelo Espírito, porque quando eles chamam de varão irmãos, no verso 37, o que faremos? Ele está dizendo: nós estamos no mesmo barco, como é que a gente faz para não afundar? Arrependei-vos. Nós vamos tomar ceia. Sabe o que quer dizer? Estamos no mesmo barco, pastor Neil. Você fala: estamos juntos. Estamos no mesmo barco. Você que não é membro, está visitando, está aqui na rede social, não tem importância, que bom. Quer entrar no barco? Arrependei-vos, porque aqui é uma comunhão de pecadores que um dia se arrependeram. Essa é a diferença. E se arrependeram porque o Senhor, o Espírito Santo, tocou no nosso coração e aquilo foi mexendo com a gente. Não, eu tenho que mudar esse caminho, não dá certo não. Não, estava tudo confortável. Cada um tem uma história. Eu sei que tem gente aqui que estava na desgraça, estava com doença, mas e aqueles que não estavam? E aqueles que estavam com a vida confortável? E aqueles que são criados num lar evangélico? Está vendo, nós estamos no lar evangélico. Não tem diferença nenhuma. Se não se arrepender, não muda. Não muda. Não muda nada. Porque sem arrependimento, as trevas continuam. Sem arrependimento, o barco afunda. É isso que ele está dizendo lá. Ele fala: vamos lá, envolve o arrependimento. E o que é o arrependimento? Vamos lá, vou pensar aqui, olha. Arrependimento vem de metanoia, uma palavra grega que quer dizer mudança de pensamento, ou mudança de direção, ou transformação. É algo que você vai mudar o seu caminho. Esta é a ideia. E o arrependimento, ele envolve uma mudança de coração e de atitude. E ele é composto para o cristão de duas partes. Primeiro, um afastamento do pecado juntamente com a aproximação a Deus. Somente afastar do pecado não nos leva a nada, sabia? Não nos leva a nada. Irmãos, vamos pensar na história. Temos professores de história aqui na igreja. O que os monges fizeram na Idade Média? Ficaram afastados do mundo para se afastar do pecado. Adianta? Não. Por quê? Se você se afasta do pecado e não se aproxima de Deus, continua no pecado. Porque a presença de Deus é que nos limpa do pecado. Sem Deus, não tem salvação. Por isso que ele mandou Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo para eles. Chegou o Messias. Vocês têm que se arrepender. E vamos pensar o seguinte: vocês sabem que eu gosto de duas coisas na mensagem, né? Aliás, três. De vez em quando eu gosto de me fantasiar, para vocês olharem para mim. Quando isso não dá certo, eu gosto de, na minha imaginação, lá escrever minhas novelas lá. Ou então eu gosto de ir nos dicionários, para a gente entender a origem das palavras. Eu falei na sexta-feira, nós temos estudo de manhã, que o bom seria que você tenha, já que o Brasil tem abundância de tradução, que você tenha duas traduções, hoje até no celular, é bom, para você entender palavras. Isso sempre é bom, porque as traduções são boas, e você pega o que um escreveu, o que outro, para você que não entende da língua, você começar a compreender. Mas eu vou dizer mais, não basta. Você tem que ir nas palavras que você usa no dia a dia. Por exemplo, já pensou na palavra remorso?
Já pensou? Remorso. Olha, a gente sabe aí, vamos lá, não precisa ter professor de português para isso. Sempre que tem o re como prefixo, é algo que você vai fazer de novo. Não é, reaprender. Não é desse jeito que a gente fala, reviver. Não é? E remorso? O que é remorso? Já pensou? Aí tem os mecânicos aqui. Tem a morsa. A morsa não é aquela coisa que você põe e prende? Sabe por quê? Aí, o Wellington que trabalha. Morsa, não é? Remorso. Essa palavra latina vem de mordere. Remorso é remorder. Isso é remorso. É como se você tivesse uma ferida na sua boca. E sabe quando você tem a ferida e toda hora bate lá e dói de novo? Remorso é reviver aquela dor. Isso é remorso. É isso que vem a palavra remorso. Remorso é só isso. Então, o remorso não adianta para nós, porque o remorso é ficar remordendo o pecado. Remorder o pecado não ajuda em nada. E nós temos o exemplo. Pedro não fala, tenha um remorso. Ele fala se arrepender. E nós temos um exemplo de remorso. A Bíblia não usa essa palavra, tá? Aí não é o português, a Bíblia não usa. É que nós vamos interpretar, porque nem todas as palavras existem em outras línguas e vice-versa, tá bom? Tem palavras, se eu não me engano, o próprio remorso, acho que surge lá na Idade Média, nem tinha essa palavra antes, a gente vai criando, porque o idioma é vivo, ele vai criando palavras desse jeito. E vai mudando as palavras e mudando até o sentido das palavras. Mas vamos lá, Mateus 27, volta para Mateus 27. Você estava lá no começo, no 4, vai para o 27. Mateus, capítulo 27. Verso 3, vamos pensar em Judas. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, falando de Judas e Jesus, trouxe arrependido 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Aqui parece, se você pegar só o português, por isso que não basta a palavra, você tem que estudar no contexto. Não basta só a palavra, tá? A palavra, nós aqui mesmo, nós temos que explicar, depende da situação, nós temos que explicar, né? Por exemplo, quando você fala, parênteses aqui, hein? Parênteses. Eu amo sorvete. Você não ama sorvete, né? Se você amasse, você não queria devorar o sorvete. Eu adoro sorvete. Você não adora, porque você não faz um altar. A gente pega... Agora, quando eu falo, eu sei que as pessoas usam isso, a gente não deve, sabe? Mas você já deve ter falado, adoro sorvete, adoro, sei lá, uma comida qualquer aí, buchada de bode, sei lá o que você adora aí. Ah, você que se vira aí para gostar, gosta das coisas. Mas é claro que quando a gente usa no contexto aqui, fala adorar a Deus, você não está pensando em sorvete. Não está pensando em buchada de bode, está pensando em outro tipo de adoração. Então, a palavra arrependimento aqui, ela não é a mesma que Pedro está falando lá. A palavra sim é a mesma, mas o contexto é diferente. E onde nós vamos descobrir o contexto? Nas consequências. Nas consequências. Certa vez, você sabe que eu trabalho com história de advocacia, tentando aconselhar um casal lá que divorciando. Eu perdoo esse homem, a mulher falou. Ele falou, eu estou arrependido, eu peço perdão. E ela falou, você não vai fazer mais isso? Ele, eu vou tentar não fazer. Não arrependeu. Não arrependeu. Não arrependeu. Eu vou tentar? Não, isso não é possível. Você ama seu filho ou você tenta amar seu filho? Não tem isso. Não, eu falei, isso não é arrependimento, isso é remorso. Aquele homem não estava arrependido, ele tinha remorso do que ele tinha feito. Assim como Judas. Por quê? Aqui diz arrependido, eu vou mudar. A Bíblia diz arrependido, hein? Talvez você tenha uma outra tradução que fale outra coisa, mas a ideia é essa. Eu vou dizer com remorso, não deve ter no remorso na sua Bíblia, mas arrependido, ele devolve as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E eu quero parar aqui. Irmãos, eles estão certos, os sacerdotes e os anciãos. Está certo. Isso é contigo, Judas.
Porque o remorso é você resolvendo o seu problema, para você não doer. Então, estou mordendo a língua de novo. Olha, isso, entre aspas, é remorso. Faça alguma coisa, ou tome mais cuidado. Não depende do dentista, depende. Doutor, eu estou mordendo a língua toda hora, eu estou com uma ferida aqui, e na boca, né, quando tem uma feridinha, parece que é um negócio desse tamanho, né? Parece que incha a boca. Aí você vai lá e não tem o que fazer, isso é com você. É com você. Porque é remorso. Você que tira a língua daí, sei lá, põe uma placa, faz qualquer coisa. Isso é com você. Mas, como que nós sabemos que é remorso? Porque, verso 5, e ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele resolveu o problema dele, remorso. Ele resolveu a mordida que ele tinha feito. Ele mordeu e depois ele não queria remorder. Aí ele se enforca. Acabou o problema. Não. Nossos irmãos de sexta-feira nós pensamos nessa palavra. Nós vamos ver hoje o que é a diferença do remorso de Judas e do arrependimento. Vamos para aquele salmo, o salmo do arrependimento. Vamos lá, pessoal da sexta, nossos irmãos, Salmo 51. Neste caso, nós temos um homem, Salmo 51. No Salmo, tem algo escrito, acima, que está, Salmo de Davi, para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. Você que não sabe da história, Davi já era um rei estabelecido. Ele vê uma mulher, deseja a mulher, e eu vou resumir tudo. Possui a mulher e mata o marido dela. É isso. Ele mata o marido dela. Veio o profeta Natã e o acusa. E aí ele diz: pequei. Pequei contra o céu. E aí Davi demonstra o arrependimento. E a gente vai descobrir agora por que mesmo não tendo a palavra arrependimento, é o salmo do arrependimento, o Salmo 51. Dá uma olhada como Davi escreve, como ele se sente. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Olha, na sexta-feira de manhã nosso grupo estudou isso e nós observamos algumas coisas. Uma delas, toda a parte de pecado, de maldade, de ruindade, Davi fala, é minha. Toda a cura, ele fala, não pode vir de mim.
Veja que tudo que ele precisa, ele fala, Senhor Deus, o Senhor faz em mim. Por quê? Porque eu não consigo fazer. É só isso. Eu não consigo. Eu não consigo pegar as moedas de prata e jogar de volta. Enforcar não vai resolver o meu problema. Não é isso. Olha o que Davi fala. O Davi fala, eu sei que eu pequei. E eu sei também que eu não consigo resolver. Olha, primeiro, ele mandou matar Urias, o marido do marido de Batseba. Urias, né? Mandou matar. Ele desonrou uma mulher. Mas o que ele fala? Pequei contra ti. Não contra o marido. Não contra a mulher. Contra Deus. Esse é o problema. Ele reconhece que o pecado fere primeiramente a santidade do Senhor. É a primeira coisa que fere. Depois, sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, sua igreja. Mas primeiro é Deus que você e eu ferimos quando pecamos. Qualquer pecado. Porque qualquer pecado fere a santidade de Deus. Olha o que diz Abacuque, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O Senhor Deus não pode ver o mal. Então só tem um jeito dele olhar para nós sem ira. É quando ele olha para nós e vê o Espírito Santo através do que Jesus Cristo que pagou os pecados. E então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É só assim. Então ele fala, contra ti. E ele fala, fui eu que fiz mal. Mas daí, olha o que ele diz no verso 7. Purifica-me. É como se eu chegasse para o dentista e dissesse, eu não consigo. Eu estou mordendo toda vez. Faz alguma coisa. Dá um ponto, dá anestesia, põe uma placa, eu só não consigo. É isso. Isso é o segredo. Era isso que Pedro estava dizendo para eles. Arrependei-vos. Não tenha remorso. Só se arrepende. Mas para se arrepender, tem que quebrar o coração. Sabe qual é? De vez em quando, você já viu que a anestesia não pega? E daí eles dizem, olha, tem uma infecção, uma inflamação, é isso que não deixa pegar. Então, nós temos na nossa alma uma infecção, uma inflamação, que não deixa pegar a anestesia do perdão, chamado orgulho. Orgulho. Nós não podemos ter orgulho. Diante de Deus, Ele conhece. Não adianta você, vou brincar, hein? Não adianta olhar para mim com cara de santo. Para mim você é santo. Vou brincar, hein? Vou brincar sério. Se qualquer de vocês morrerem, eu vou falar assim, irmão, daqui a pouco eu vou te ver. A gente prega isso, né, pastor? Mas, lá no fundo, né? Será mesmo? Não sei. Irmãos, eu já ajudei, é de outra igreja, até de outro estado, hein? Ajudei lá no velório para trasladar o corpo, tal, o homem todo santo, diácono numa igreja. Chegou lá, tinha 2 viúvas. Sei lá, irmãos, aí é com ele lá, mas se eu tivesse que pregar, eu era santo. Então, Deus conhece. Para mim, você é santo. Pastor, mas eu não tenho 2 famílias. Não é só esse pecado que existe, viu? Tem mais. Esse é um que é o extremo, mas tem muitos, hein? Tem muitos. Então, ele fala, purifica-me com o hisopo, que é essa planta de purificação, de limpeza. E nós temos esse hisopo aqui, a significação dele, o significado é o sangue de Jesus. Porque ele diz, e aí eu ficarei mais branco do que a neve. Aí vem o nosso hino, né? O 123, alva mais que a neve. É hisopo que a gente pega? Não, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O Salmo está falando dele. E aí olha o que ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nota as palavras daquele homem, Davi. Não é o homem segundo o coração de Deus? Por que ele não fala transforma meu coração? Ele manda criar. Olha, eu vou interpretar, e sabe o que ele está dizendo? Aqui está tão podre que você não aproveita nada, Senhor. Nada. Cria um novo. E foi isso que Deus fez quando você se converteu. Deus criou um novo coração. Por isso que Paulo fala que agora você é nova criatura.
Porque Deus criou um novo coração. Um coração sem orgulho, ainda sujeito ao pecado, mas agora sem o orgulho e sabendo onde buscar. E sabe o que ele diz? Renova em mim. Olha o prefixo de novo. Renova em mim um espírito reto. Faz o meu espírito novo. Renovar. É isso. Agora a gente usa repaginar, né? É uma matéria nova, né? Vou repaginar. Não, tem que renovar mesmo, né? Repaginar, vamos lá, trocar a página. Mas esse é isso. Então ele fala, renova em mim. E aí ele faz um pedido, irmãos. Olha, não é duvidando da salvação. É aquela humildade que ele fala, Senhor, não me lança fora. Então retira de mim o teu Espírito Santo. Você vê que em cima ele falou para criar um espírito reto, renova, mas aí ele fala, não retira o Espírito Santo. Aí vem com letra maiúscula, né? Embora não vai ter essa aí, a interpretação nossa, mas ele fala, renova. E como é que eu vou saber que eu fui renovado? Quando ele fala, me dá de novo a alegria da tua salvação. E me sustenta com o espírito voluntário. Irmãos, o que é um espírito voluntário? Voluntário, irmão, não é a pessoa que vai lá apagar fogo quando tem incêndio. Não, voluntário vem de vontade. Renova em mim a vontade. Sabe aquela pessoa que a gente vai visitar, pastor Neil, pastor Ricardo, a gente vai lá visitar e fala, pastor, estou numa frieza, não tenho mais vontade de ir para a igreja. Então, tem que fazer essa oração aqui, ó. Renova em mim esse espírito, sustente-me com esse espírito voluntário. Voluntário. Perdeu a alegria da salvação? Perdeu o ânimo de vontade de estar com o Senhor? Não fica pensando nos seus métodos. Não. Pede para Deus. Tudo isso para dizer, traduzir o que Pedro falou. Arrependei-vos. Isso você está aí, daqui a pouco nós vamos ter a ceia, né? Você vai ter a oportunidade de pedir perdão, e talvez você não faça isso publicamente, não é? Pode ser só no seu coração. Mas eu vou dar para você um conselho, é isso, o nome é conselho, como eu falei para os irmãos que estudam na sexta-feira com a gente aqui de manhã, às 7h30. Lê o Salmo 51. Faz assim, olha, faz assim uma reta, assim, ó, 2 colunas, e põe o que é para Davi e o que é de Deus. Você vai ver que tudo que é ruim é Davi, tudo que é bom, agradável e que resolve está do lado de Deus. Aí sim, é o verdadeiro arrependimento. Enforcar, tirar a vida? Não. Deus falou que Ele que deu a vida? Não, isso não é solução, não. Isso é solução, está do seu lado. A solução de Deus não é essa. Não. Reparar os danos? Realmente é bom. É bom reparar os danos. Mas ainda é seu. A purificação verdadeira só vem com o sangue de Jesus. E aí o que Pedro fala? Volta para Atos capítulo 2, verso 38. Depois do arrependimento, eu vou parar daqui a pouco, hein? Depois do arrependimento, o que ele diz? Ele diz assim, olha, capítulo 2, de novo, verso 38, né? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, por que ele fala que você tem que ser batizado? Porque, irmãos, é a manifestação, é a parte externa, é a parte que você põe para fora o que está no seu coração, que é o quê? O que é o batismo? O que é a ceia? São ordenanças que nós vamos hoje obedecer. Já obedecemos uma, que é o batismo. E agora vamos obedecer outra. Porque, irmãos, é assim, o Senhor Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não adianta. E olha, você que está aí em casa, ou talvez até visitando, hein? Que é chamado nessa nova categoria, chamada desigrejado, olha, me perdoe. Não estou pensando em ninguém, em particular. Mas, a meu ver, isso está mais para desobediente do que desigrejado. Não, irmão, Jesus deixou eu morrer pela sua igreja. Não, eu não quero ofender você que não está em alguma igreja. Só entenda isso.
Jesus deixou uma igreja. O que eu posso fazer? A culpa não é minha, reclama com ele. Olha, está escrito na Bíblia e a gente crê na Bíblia. Paciência, você tem que pensar. E aí as pessoas sabem o que elas fazem? Elas são desigrejadas. Olha aí eles pegam e vão se reunir. Aí chega um momento que eles têm que cantar, depois eles têm que tomar ceia, depois eles têm que se batizar. Acaba sendo uma igreja, certo ou errada, mas é uma igreja. A igreja é uma assembleia. Porque a comunhão faz parte do que Jesus Cristo nos deixou. Então, eu não estou dizendo que você vai estar em pecado, aí é só pensar bem. Precisa tomar ceia? Não, não precisa tomar ceia. Só que é uma obediência. E aquele que ama o Senhor Jesus obedece os mandamentos, é só isso. E vamos lembrar, quando ele fala aqui, olha, seja batizado em nome de Jesus, primeiro que fala em nome de Jesus, está falando com os judeus, né? A fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi o que Jesus falou. Mas não vamos entrar nisso. Você não, é uma questão que não convém falar agora, porque não importa, tem que ser batizado, que é o mergulho, né? A palavra batismo quer dizer mergulho. Mas o perdão que ele fala aqui não é pelo batismo. O batismo é a exteriorização da sua obediência. Porque o que purifica não é o batismo. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu vou lá para o finalzinho da minha Bíblia, tá? Primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. Todo capítulo 1. Verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, é o sangue de Cristo, não é o batismo. É isso que temos que fazer. E também, por que que recebe o Espírito Santo? Como ele fala no capítulo aí, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o dom é a graça, né? Porque todo aquele, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. É isso que a Bíblia diz, que nós, ou os crentes em Cristo, são o templo do Espírito Santo. É isso que Pedro está dizendo. Nós vamos parar aqui, nós vamos ver que aqueles homens, eles aceitam, eles se arrependem, eles demonstram, com o batismo, que se arrependeram. Então, eu não vou mexer aqui, o pastor Neil que vai distribuir a ceia, mas nós temos aqui, só para você saber. Pastor, eu vou só antecipar um pouquinho aqui, ó. Vou, deixa eu virar aqui, que senão eu tenho medo de derrubar isso aqui. Só para você saber, nós temos aqui o pão, representando o corpo de Cristo, e o vinho, ou o suco da vide, o suco de uva, no nosso caso, representando o sangue de Cristo. Aqui é o corpo e aqui é o sangue. E aí, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor. E que nós temos que cumprir essa ordem. E a ordem que nós vamos fazer hoje? Nós vamos cumprir a ordem. Porque nós somos obedientes. E por que nós somos obedientes? Porque nós amamos o Senhor Jesus. Aqueles homens, eles queriam fugir da ira de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não só retira a ira, como dá o amor. Não é isso. Sabe aquela de que, você está bravo comigo? Não. Não, mas sai de perto de mim. Ah, você mãe aí, agora doeu, né? Vocês estão rindo aí, essa mulherada aí, né? Não, eu te amo, eu não vou bater, mas sai de perto de mim. Eu não vou brigar, sei lá. Não é isso. Olha o que Deus faz. A minha ira não está com você e eu te abraço. Filho pródigo, além de não estar irado, vou fazer festa quando você vier. Esse é o Deus misericordioso. Se você não tem Cristo, ou estando aqui, ou estando em casa, aceite Cristo. Não somente você não vai sofrer a ira do Senhor, como você vai receber o amor dele. E o amor dele é maior do que a ira. A Bíblia diz que o desejo dele é que todos os homens se salvem. E como que Pedro diz? É que o desejo do Senhor é que todos venham a arrepender-se.
porque aí disso resulta a salvação. Se você tem alguma coisa hoje, você precisa de pedir perdão, peça no seu coração. Se você não tem Cristo, confesse Jesus Cristo hoje. Você vai ver, é isso que traz o amor de Deus, é essa obediência. Aqueles homens compreenderam, que você também possa compreender isso. Vamos orar. Vou te convidar a fechar os olhos, se você quiser, mas é um convite. E pense. Tem algo para pedir arrependimento aí? Ore a Deus. Talvez você nunca aceitou Jesus, nunca confessou. A Bíblia diz que você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca. Você crê no coração para a justiça e confessa com a sua boca para a salvação. Então, faça isso se você não fez ainda. Aceite Jesus hoje. Se você chegou naquela pergunta crucial, o que faremos, irmãos? Então, arrependa e obedeça ao Senhor Jesus. Pai Celestial, nós agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, porque o Senhor, além de não derramar Sua ira sobre nós, o Senhor ainda nos deu o Seu amor. Porque além do Senhor não nos punir, o Senhor deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor, além de nos dar a salvação, nos deu uma igreja, nos deu uma família, onde nós podemos juntos, Pai, Te adorar. Senhor Deus, o Senhor não somente nos deixou adorar, como deixou aprender a Tua palavra, nos deixou cantar. O Senhor permite que nossos cânticos cheguem ao Teu trono. Muita bondade, muita misericórdia, muito mais do que merecemos. Mas mesmo assim, nós Te pedimos, não nos deixe perder a alegria da salvação. Não nos deixe perder o espírito voluntário. Não nos deixe nos afastar de Ti. Possamos sempre estar submissos à Tua vontade. E se o orgulho bate em nosso coração, que o Senhor possa retirar de dentro de nós. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, eu acho que eu vou chamar o pastor Neil ou o grupo de louvor. Me ajudem a... tem que abrir. Não. Então tá bom. Olha, podem vir então, que nós vamos ter ceia daqui a pouco e culto de negócios. Você não vai assistir o culto de negócios, você que está na internet. E como funciona? Nós temos uma ceia e temos que receber algumas pessoas. Então nós abrimos a ceia, abrimos a sessão antes, aí vamos receber a pessoa para depois fazer a ceia. Então você vai abrir, depois o pastor Neil já pode vir? Então tá bom. Muito obrigado pela sua atenção, pense, hein? Deus te abençoe.